Fala pessoal, bem-vindo ao podcast The Changemakers, idealizado pela Mo Engage. E a gente está muito feliz em estar com essa primeira temporada aqui em português. A gente está diretamente aqui do RD Summit, em São Paulo, que está acontecendo em novembro de 2024, caso você esteja vendo esse episódio aí em outro momento. E eu estou muito feliz e agradecida em estar recebendo aqui a Júlia, que é gerente de Growth Marketing do Grupo Privalha. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, tá sendo um prazer aí conversar com vocês hoje. Legal. E, bem, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho com a Júlia e ela nos contar sobre todos os desafios que ela tem, especialmente integrando marketing e tecnologias, e contar um pouco, né, principalmente da tua jornada, como que tem sido para ti esses teus anos de experiência. Queria que tu te apresentasse um pouquinho, né, para o nosso público. Bom, oi pessoal, meu nome é Júlia, tô super feliz aí em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência hoje com vocês. Acho que nessa minha trajetória eu já passei por diferentes segmentos, né? Então, comecei na indústria, então eu trabalhei mais de 6 anos na Tramontina, com desafios super interessantes de digitalizar ali a empresa. Então, o próprio lançamento da plataforma de e-commerce, eu participei e tive a oportunidade de lançar em mais 3 países da América Latina. Então, desafios diversos ali de tecnologia, de uma equipe de TI que está acostumada com sistema de fábrica e aprendendo a lidar com um sistema, né, digital. E foi muito nesse projeto do e-commerce que eu atuei muito como PO ali, de entender os lados, que eu me apaixonei por marketing e tecnologia em si, assim. E foi aí que eu comecei a me questionar e querer me provocar em outras experiências. E aí eu fui para a Quico, que é uma startup de mobilidade que era investida da CCR na época. Então eu brinco que eu fui do 8 para o 80, né? Saí de um lugar ali mais produto físico, estabilizado, para um produto digital, uma empresa nova. E foi incrível, assim, eu aprendi muito, tive muito contato com metodologia ágil, e eram OKRs. Então, assim, um outro mundo que eu desconhecia. E aí, depois de um tempo, surgiu a Privalha na minha vida. Fiquei 2 anos na Quico, que era o varejo. Então, um outro modelo de negócio, né? Onde a Privalha vende marcas. Então, você tem diferentes produtos todos os dias entrando, os estoques mudam a cada minuto, então uma outra pegada e muito no aplicativo, porque Tramontina vem muito de site, aí depois, né, produto digital 100% app. A gente fala de Privalha, apesar de ter os dois, a venda é prioritária no aplicativo, então uma outra experiência, visão, então super enriquecedor cada uma das frentes aí, sempre cheio de desafios e novidades que a gente conhece, né? Que legal. Eu também vim de uma empresa um pouco mais tradicional, assim, apesar de ser uma empresa hoje considerada de tecnologia, eu vim do mercado de telecom. Ah, que legal. Sim, eu trabalhei muitos anos na Vivo e eu acho muito legal, assim, que bom tu trazer isso da Tramontina, de vir de empresas mais tradicionais, assim, e daqui a pouquinho a gente vai para um mercado completamente diferente, né? Exato. São visões, né, completamente distintas. Foi bem desafiador no início. Eu acho que eu tive a questão de fazer essa mudança bem na pandemia. Nossa. Então também eu saí de um trabalho que era 100% presencial, porque era o modelo até então, para um 100% remoto, onde eu nem conhecia ainda as pessoas que eu trabalhava. Então foi de fato uma cultura digital muito forte e super legal, assim, de ter vivenciado. Legal. E assim, me conta um pouquinho, assim, tu falou aí da tua trajetória profissional, eu imagino que tu tenha passado por várias experiências, campanhas, enfim. Legal. E aí, queria saber, assim, alguma dessas campanhas que tu fez, ou desses projetos que tu tocou, um, assim, que deu muito certo e um outro que deu muito errado. Ou ainda, assim, nem precisa ser que deu muito certo ou muito errado, mas que te marcou de alguma forma, assim. Porque sempre tem aqueles, né, que dá, assim... Fica na carreira, né? Fica, a gente guarda. Eu acho que tem 2 muito legais, assim, de Tramontina pra comentar, que eles são completamente diferentes, assim. Um deles foi a primeira campanha, me marcou porque foi a primeira campanha 100% digital da empresa. Então, vinha de um plano de mídia sempre muito offline, e o digital era complementar, para uma criação 100% digital. Então, esse na Tramontina, Na Tramontina, em 2016, se eu não me engano. Mas... Então, pra empresa, foi algo muito disruptivo, assim, pegar uma verba que era de offline, que obviamente era maior, pra gente criar websérie de receita, era para um produto de panela inox, que estava com uma grande dificuldade de venda e entrada do mercado, porque o público que
cozinha não quer cozinhar na panela inox. Então, esse era o estudo de mercado daquela época. Então, como é que a gente se aproxima desse público mais jovem? Temos que estar no digital. E então, a gente fez toda essa campanha e foi super legal, assim, foi muito disruptivo para a empresa. E a outra, que essa eu acho que é meu xodózinho, que foi uma de ferramentas. Então, não sei se todo mundo sabe assim, mas a Tramontina tem mais de 18 mil itens. Então, ele vai desde os itens de cozinha até o mundo para casa, né? E o briefing, assim, a dor do diretor da fábrica era como é que a gente vende commodity? Pá, enxada, coisa de jardinagem, né? Ferramenta, assim, manual. E a gente, junto com um estúdio criativo, que chamava Shoot the Shit, infelizmente eles não existem mais, eles tinham uma pegada muito de projetos sociais que ajudassem a sociedade e ajudassem as empresas. Então a gente fez um projeto onde a gente ajudou creches, escolas, a gente fez uma parceria com o Grupo Gerdau, com o projeto Teto, também com martelo para construir as casas. A gente filmava isso em formato de websérie, transformou isso em conteúdo para redes sociais, para o próprio blog, foi a estreia do blog da empresa. E eu lembro do diretor dizer assim, eu nunca vi um vídeo tão de produto, porque mostrava muitas pessoas mexendo na terra, usando, e que não fala de produto. Sim. Então teve uma quebra ali, um envolvimento também da própria empresa, né, nesse projeto, que foi assim, muito, muito legal. De não dar tão certo, aí a gente sempre tem vários, na verdade, né? Mas a gente, exato, a às gente vezes não conta. Não conta muito, mas eu acho que dá pra contar. Na própria Quico, a gente tentou dar mais luz à Semana de Mobilidade. Então, como era uma startup de mobilidade, setembro era o mês desse tema, e a gente fez coisas grandes, assim, out of home, grande eu digo caro, no caso, né? Então, out of home, com link de QR Code, fez uma websérie para falar de mobilidade. Mas, assim, dado o investimento, não estava preparado pro público, para o que o produto de fato entregava de valor. Então, tinha um discurso muito bonito, mas que na prática ali o produto não estava pronto para entregar tudo que a gente se propunha. Então, acho que aí tem uma questão de maturidade, que às vezes, sim, acho que também empresa mais que está se desenvolvendo, a gente tem muita vontade de fazer e já está vendo o produto lá na frente. Sim. E aí tem que dar aquele passinho para trás, tá bom, mas quanto que a gente de fato garante esse momento uau da pessoa ali, que ela de fato vai se fidelizar e a gente tem um lifetime velho maior, né? Então acho que faltou ali esse olhar na época da campanha. Eu acho que eu fico imaginando aqui você na área de marketing, os desafios que tu deve ter passado, né? Primeiro, nesse primeiro que tu contou ali, que foi a primeira estratégia 100% digital, né? Imagina tu conseguir convencer uma diretoria. Não é fácil. Embarcar nesses projetos. E que bom, né? Que deu resultado. E no segundo caso, que enfim, não deu tão certo. Acho que também são dores de startups também, né? Que faz parte do caminho. E às vezes o erro também a gente tem que errar um pouquinho, né? Sim, para poder corrigir, né? Assim. E para poder estar aqui contando história. É verdade. Sim. E tu pode compartilhar com a gente, assim, dentro dessas campanhas que tu fez, quais foram os teus principais objetivos e os desafios, assim, o que tu... Boa. Essa de panela inox em específico era a aproximação desse público, então gerar conversa, mas também levar tráfego para o site, né? Então, nessa época, a Tramontina ainda não tinha e-commerce proprietário. Existia um site institucional em que eu indicava os principais players para você comprar aquele produto. Então, mesmo não tendo e-commerce, o viés sempre foi muito no número, né? Muito em entregar um tráfego de qualidade, em conseguir que essa pessoa convertesse no parceiro. Esse da Quico, especificamente, era download do app. Por isso que eu falei muito desse momento uau. Era para a pessoa fazer o download, começar a usar, que era um roteirizador. Mas aí era isso, tá? Mas se tem um roteirizador, por que eu não uso o Google Maps? Só que a nossa entrega era a questão de conveniências no caminho. Então, você via a rota, você podia recarregar o bilhete único aqui em São Paulo. A ideia era futuramente poder pedir um Uber pelo próprio app. Então, era isso. Tinha algumas features que ainda não estavam 100%. E acabavam não dando essa experiência tão de conveniência no caminho, que era o nosso discurso ali de posicionamento de marca. Então, sempre focado, acho que, num resultado de negócio, mas que por trás ainda tem todo um posicionamento, como é que conversa e engaja, né?
A gente atende bastante cliente de aplicativo também na MoEngage e a gente sente, assim, algumas necessidades bem específicas, assim, quando a gente fala desse cenário de coisas pelo caminho e como a gente consegue traquear o cliente ali. Sim. Legal. Mas bem, gente, vocês estão aí ouvindo esse barulho aqui fora, não se assustem, como eu falei, a gente está no meio do RD Summit, muito feliz de estar aqui, e como eu tinha comentado antes também, o RD Summit ele acontece em novembro, né? Então a gente está chegando na Black Friday, que é essa data tão querida do nosso varejo. Querida e às vezes odiada também. É isso, né? Então a gente fica aí se perguntando e se conversando como que a gente se vira nessa época do ano, né? E eu imagino que tu tenha histórias aí também para contar pra gente. Então eu queria que tu... Legal. Como que tu vê essa época, enfim. Boa. Eu gosto muito da Black Friday. Acho que às vezes a gente, né, sou odiada porque é uma correria maluca, né? É muito planejamento. Mas eu comecei a ter contato com a Black, de fato, ali entre a Montina com o lançamento dos e-commerces. E eu vejo uma diferença muito grande de maturidade dos negócios para entender se a Black Friday faz sentido no nosso mercado ou não. Porque eu acho que, banalizou muito, né? Assim, Black Friday tem que fazer. Eu acho que sim, as pessoas estão dispostas a gastar mais em novembro, mas precisa entender se a gente está ali com os melhores produtos, com as melhores ofertas, para de fato ser relevante porque no final do dia é uma carteira só e a gente está brigando ali, entender se é o timing. Então, em Tramontina, quando eu não tinha e-commerce, eu não tinha um objetivo de venda, não fazia tanto sentido eu estar ali. Mas a gente trazia isso muito mais para engajamento. Então, conversar, mostrar nas redes sociais, principalmente, outros produtos do portfólio. Então, como eu comentei, panela, talher, todo mundo sabe o que a empresa vende. Cadeira, aparador de grama, não. Então, como é que a gente trazia para a conversa esses produtos? Com o lançamento do e-commerce, ainda assim, era trabalhar estes produtos de uma curva mais BC, porque aí eu tenho normalmente mais estoque ali, eu tenho coisas para enviar, mas também eu quero fazer conhecer, né? Meus outros players já vão vender a panela e o talher com grandes descontos. Eu me recordo, inclusive, que tinha negociações na fábrica mesmo de montar kits em julho para Magalu, né, grandes players, e Ponto Frio, porque aí a ideia era não ter o mesmo produto para cada player. Então, enquanto fábrica tinha uma estratégia, Sim. Enquanto marketing e posicionamento de marca era outro. A gente estava olhando para muito mais esse relacionamento. Hoje que o e-commerce, já não estou mais lá desde que o e-commerce se consolidou, mas eu já vejo que é muito mais trabalhar o portfólio todo e a marca com esse peso maior. Então, de novo, maturidades e investimentos proporcionais a essas maturidades. A Privalia já nasceu e-commerce, né? Ela sempre foi 100% digital. Então, o foco é vendas. Sim. É conseguir a gente trazer... Aí, diferente de ter estoques para, né, assim, desovar de certa forma, nosso objetivo é trazer estoques para conseguir vender. Então, como é que eu negocio com um Marezo que está com alguma coisa lá para a gente vender nessa época e ser atrativo para o meu cliente? Então, é outra lógica, é o mês de maior desafio ali de venda também e de maior investimento. Então, Sim. A gente começa ali em julho, fazer um squad de Black com vários stakeholders, em julho já. Tipo, primeiro, sabe, vamos fazer retomar o pós-mortem do ano anterior, vamos começar a jogar brainstorming de ideia, o que a gente quer para esse ano. E aí a gente começa a ter rotinas inicialmente quinzenais, e ali para setembro já vira semanais, e novembro diárias, para acompanhar como é que estão os resultados, né? Então a gente olha muito para o planejamento a nível companhia, quais que são os desafios e como a gente desdobra isso nas diversas frentes. Então, o que muitas vezes o financeiro precisa nos retornar para a gente casar com uma ação de frete grátis ou de bandeira. Sim. Né? Não, e por aí vai. Né? É por aí, é tudo. Logística. E aí, logística, o quanto o centro de distribuição vai ter de capacidade. para mexer ali de produto, para a gente lançar uma campanha às vezes antes. Então, é uma loucura ali, gostosa, mas é isso, é muito planejamento, muito dado. Acho que isso também, assim, quando você é uma empresa nova, uma startup, às vezes você não tem histórico, né, para conseguir olhar.
Eu acho que sempre vale tentar fazer quase que um MVP, sabe? Vamos Sim. pegar setembro, então, E semana dar do uma cliente, e dar uma porrada e ver como é que Dia das Mães. responde. Exato. Vamos tentar alguma coisa para conseguir estimar fluxo, Sim. investimento, o app não cair, né? Tem N questões ali pra gente olhar. Em Privalis tem muito dado histórico, então a gente faz análises das vendas dos últimos 2, 3 anos, para entender o que a gente quer projetar para esse ano. Próprios últimos 2 anos a gente não fez Black November, porque a gente entendeu que não fazia sentido. Para esse ano a gente já vai fazer muito por mercado, porque a Black tá muito no final do mês, então Sim, esperar tá bem, esse né? faturamento chegar… Tá no último dia útil. 29, exato. Esperar esse faturamento chegar só dia 29, não tem como, né? A gente surta antes Surta disso. isso. Então foram experiências muito diferentes e complementares, assim, Sim. né? Sabe que, bem, eu trabalho com marketing há alguns anos, não vou contar quantos. mas é engraçado que eu não trabalho diretamente, assim, né, como você. Sim. Eu sempre trabalho na parte de fornecedor, né? Sim. De fornecer ferramenta, fornecer estratégia ali para times de marketing. E então, de Black Friday, o que eu entendo é de ser uma grande consumidora. Quem não? E eu fico me perguntando, assim, como consumidor e uma pessoa que trabalha indiretamente com marketing, o quanto que realmente isso vale a pena, sabe? Porque às vezes a gente realmente, como consumidor, a gente dá aquela seguradinha, porque sabe que vai vir alguma coisa na Black e já tem aquela listinha de coisa, mas ainda assim, vamos combinar que a gente sempre acaba gastando um pouquinho mais, né? Sempre. Das últimas pesquisas que eu vi esse ano, o ticket médio é para ser de R$500. As pessoas estão predispostas a gastar R$500. Nos últimos era 300, então vem aumentando gradativamente. Obviamente Sim. as coisas estão ficando mais caras, temos a questão de inflação e tudo mais, mas vem aumentando porque é isso, elas já fazem a listinha, elas já seguram, a gente tem a questão de trava de carteira, então por isso também às vezes antecipar, né, porque Sim. as pessoas hoje se preparam, se inscrevem em listas, então é uma data muito esperada pelo varejo mesmo. E eu também tenho, na Black, assim, achei muito legal que tu trouxe essa coisa de olhar os dados, né? O quanto que isso é importante e relevante. Não só para Black, para tudo, porque, né, contra dados não há argumentos. Não. mas é isso, assim, essa coisa de ter o histórico, acho que é importante, assim, ter esse suporte de saber o que está acontecendo, como é que foi ano passado, até analisar cohort, né? Como que, querendo ou não, é um investimento, né? Sim. E chegam muitos, imagino que chegam, me responde por favor aí, Sim. como que é pra você, mas eu imagino que pelas experiências que tu deve ter recebido muitos novos consumidores ali na época de Black, né? E aí, como que essas pessoas se comportaram ao longo do ano? Como que… É um desafio. Ainda mais, acho que na experiência de Privalia, onde é um outlet, ou seja, o argumento de promoção, desconto é muito forte. Esse meu primeiro comprador de novembro é um dos menos qualificados, quando eu penso em lifetime value, né? Não que ele não gaste ou tenha uma representatividade legal de receita naquele mês. Mas ele veio focado na promoção. Na promoção daquele, às vezes, produto ou marca específica. Que estava na listinha dele. Que estava na listinha dele. Ele não tem interesse em seguir uma relação conosco. Então, é bem complexo. Inclusive, quando a gente olha daí para março do ano seguinte, a minha estratégia de churn tá com a base lá em cima, porque esse cara não voltou e eu tô tentando reengajar ele de alguma forma. Então, no último ano, a gente, inclusive, antecipou essas estratégias de churn, né? Porque a gente normalmente olha ali numa janela, a gente antecipou essa janela para tentar trazer essa pessoa antes, mas é um desafio, e aí é entender modelo de negócio de novo, né? A Privalia tem um modelo muito de fidelização. Para mim, esse cara que compra só uma vez não faz muito sentido, ele é muito caro para mim. Sim. Ainda mais na Black. Ainda mais na Black. Mas tem outros varejos que tem volume, então nunca trabalhei, mas vejo muito, né, Magalu, Ponto Frio ali, as grandes de varejo do Brasil, elas têm um volume muito grande de tráfego de cliente, então faz muito sentido você trazer essa primeira pessoa na Black, e aí ela vai ter um comportamento de compra talvez mais esporádico ali. Sim. O comportamento de compra da Privalia é muito na oportunidade. Sim. Então, eu gostei disso. E aí, você cria um vínculo, assim, deixa eu ver que oportunidade tem hoje. Deixa eu ver que marca que entrou. E aí, você cria, assim, os estudos de persona são, de fato, um uso do aplicativo como uma rede social, assim. De entrar, deixa eu ver o que tem, ficar navegando. Então, por isso, um comportamento muito específico
E aí, pra gente... Confesso que eu uso assim. É isso. É engraçado, às vezes, assim, o estudo, aí você conversa com as pessoas, não, mas é exatamente isso que eu faço. Então, é diferente, né? E legal, daí, enfim, acho que outro ponto que tu trouxe ali no início é falar o quanto que pra vocês é relevante e às vezes até um pouco mais complexo utilizar essa questão de ter várias marcas, assim. Então, a gente trouxe alguns pontos de... Vocês têm várias marcas que vocês precisam atrair, que tem o cliente, de repente, que vai ter padrões de comportamento diferentes. Aí tem esse cliente que está chegando da Black, tem que analisar o cohort. Como que a tecnologia te apoia no meio disso tudo? Como que são, assim, hoje as ferramentas que tu usa? Como que tu entende que a tecnologia é importante e como ela te ajuda nesse cenário? Boa. Acho que ela é essencial, né? Porque acho que hoje o meu principal desafio, e eu acho que conversando também com outros líderes de marketing, são a questão dos dados. Porque dado tem muito. Agora a questão é como eles estão disponibilizados, como é que a gente organiza eles e como é que a gente lê. Então eu acho, ali na Privalia, o meu par é uma pessoa de dados. Então isso é muito bom, porque eu tenho muita proximidade ali pra gente conseguir montar junto dashboards, entender esses cohorts, traçar as estratégias. Mas eu entendo que esse é o principal questão e desafio. E os parceiros vêm muito para nos agregar ali, para a gente conseguir entender, além do time, né? Mas entender, conseguir fazer predições de públicos, né? Então, acho que churn é um super exemplo. Porque tudo bem, eu tenho uma análise que eu sei que eu considero um churn uma pessoa com X tempo, sem compra. Mas como é que eu sei quem vai virar churn? Então, quanto esse parceiro nos ajuda quando a gente vai criar uma audiência, quando a gente vai pensar uma campanha... toda a questão de monitoramento ali também, né? De como é que a gente monitora, como é que tá o tráfego no site, no app, o consumo de promoção. Então, acho que sem esse apoio tecnológico, a gente não vive. E o principal é ter profissionais e pessoas ali no time que a gente consiga discutir e tomar a decisão em cima desse dado, né? Eu acho que esse é um do principal questão, assim, de mudar rápido também. Acho que em Black nem se fala. Teve um caso, assim, bem curioso, há 2 anos, acho que foi minha primeira Black lá na Privalia. A gente fez um War Room na sexta, e o consumo ali, que a gente tinha aumentado o valor de Member Get Member, que é uma estratégia muito forte nossa para a primeira compra, e tava lá bombando. A gente tava olhando, tá indo, vamos aumentar e, tipo, dar um boost. Saímos de lá com os planos de ação. Vamos aumentar o valor, vamos fazer um push, vamos mandar pra base toda, tipo, vamos, sabe? Eita. Aí a gente saiu da reunião, alguém veio assim, vocês viram o gráfico de consumo? Aí foi olhar o painel, assim, tinha um influenciador, tinha divulgado o código para um produto específico e ensinado assim, se você botar esse mais esse produto, mais o código, meio que um dos produtos é de graça, assim. Nesses meus 20 minutos de War Room, eles acabaram com o meu budget do dia. E assim, o plano de ação que era aumenta, foi diminui pro mínimo que dá, porque não vai dar certo. Então, acho que é isso, é ter o dado... Liga pro influenciador. Liga, tipo, cancela, exato. Não, pior que ainda foi orgânico, a gente nem pagou o cara, sabe? Imagino. Que ótimo, no fim do dia, problema bom, né, gente, que tava vendendo. Mas é o tipo da coisa que você precisa ter um time ali de tecnologia junto, estruturado, deu pico de acesso, como é que garante que não cai, que os pedidos vão sair, que a gente tem esse controle, que a gente juntos consegue ler isso muito rápido e tomar ação. Então, acho que esse é o principal desafio aí do líder hoje de marketing, e principalmente falando de varejo, especificamente, né? Tem um negócio que tu trouxe ali que mais uma vez me chama a atenção, que eu gosto muito, que é a parte de predições, né? Eu acho, hoje, como é legal a gente conseguir ver, assim, a tendência que as pessoas têm de fazer determinada ação, né? Porque isso era impensável sem inteligência artificial há uns tempos, não vou nem dizer uns anos, né? Eu ia dizer, 1 ano e meio atrás. Ali, a gente não conseguia, assim, ter essa visão, né? E como, imagina hoje a gente consegue ter a previsibilidade de, esse usuário aqui potencialmente vai desinstalar meu aplicativo esse mês. Exato. Poxa, isso sabe? Que exato. ouro, né? Até porque hoje, né, a grande maioria das empresas, a gente não tem mais um budget de marketing gigantesco, como, né, sei lá, 20 anos atrás tinha, até porque offline sempre foi muito caro, né? O digital, obviamente, se encareceu, mas a gente tem que ser muito eficiente nos investimentos. E quando a gente consegue
saber exatamente o público, quem que eu tenho que incentivar com um voucher maior, ou mesmo com a marca, né? Mas eu sei qual é o público. Nossa, isso nos abre um leque aí de possibilidades e de trazer um resultado com um menor investimento e mais eficiência de operação, né? Tem isso também, porque a operação é maçante muitas vezes, né? Então... Sem contar ainda a experiência do usuário, né? Porque o usuário que tá ali, ele recebeu uma mensagem que fez sentido para ele, porque até assim, falando de personalização, antes a gente dizia, chama a pessoa pelo nome que é personalização. Não, né? Chamar teu cliente pelo nome é obrigação. Exato. Não é nada novo. Personalizar é realmente a gente conseguir chegar ali com uma mensagem que faça total sentido para aquela pessoa, né? Exato, com certeza. Acho que isso é a maior virada de chave, né? Dessa personalização como um diferencial. Sim. E agora como obrigação, porque o cliente quer ser. E eu acho que eu, como consumidora, inclusive, gosto de... olha, isso souberam o que eu queria, né? Pra mim, exatamente. E sabe que é muito legal, assim, a gente fez um estudo que a gente pegou todos os usuários que trafegavam dentro da MoeEngage, né, dos nossos clientes. E aí a gente lançou um estudo ali pro pessoal responder. E aí a gente perguntou assim, como que eles se sentiam. Tipo, aí tinha várias, qual o melhor canal, então, tantos por cento gostavam mais de e-mail, tantos gostavam mais de push, enfim, coisas assim. E uma das coisas que a gente perguntou era, tipo assim, o quanto que a pessoa se sentia invadida, vamos dizer assim, por a gente hiper personalizando. Sim. Então, tipo assim, porque às vezes tipo, você sabe mais de mim que eu mesmo. Isso, né? E aí a gente perguntou, assim, como que tu te sente, assim, quando uma marca manda pra ti alguma coisa. Daí, 86% das pessoas disseram que quando era bem feito, elas não se importavam, achavam ótimo. Legal. Porque aí é realmente o que tu falou, né? Poxa, que legal, a marca lembrou de mim, né? Tipo, Exato. foi algo... Isso aqui faz sentido pra mim. Eu tava buscando isso aqui. Exato. Legal. Então, muito isso eu acho bem legal, assim. Eu queria, assim, a gente tá já meio chegando pros finalmente. Triste, lágrimas. Mas eu queria, assim, que tu deixasse, assim, pra nós, pensando nesses teus anos, essas experiências aí, vindo do mercado um pouco mais tradicional, startup, agora no varejo mais pegado. O que tu conta pra nós, ou tu deixa de experiência que tu queria compartilhar? Legal. Acho que vindo pra cá, assim, eu pensei em 5 dicas que eu acho que, independente do mercado, assim, mas que pra mim, fez muito sentido nessa minha trajetória. Adorei, porque todo mundo adora uma lista. Então aí já anota aí, gente, que são 5. Boa. O primeiro deles é você entender o mercado, né? Então, conseguir entender onde é que você tá, quem são os concorrentes, como é que tá o próprio mercado em si, né? Então hoje, taxa de juros tá alta, então tá mais difícil da gente conseguir muitas vezes uma taxa de parcelamento grátis. Então, enfim, acho que entender o mercado e ir além dos concorrentes básicos. Eu me recordo que na época de Tramontina, foi inclusive uma agência que trabalhava com a gente na época provocou do quanto o iFood era um concorrente da Tramontina, porque no fim do dia as pessoas cozinham menos, ou seja, elas compram menos utensílios e panelas. Eu concordo, assim, muito. Eu lembro quando eu trabalhava na Vivo, eu trabalhava na área de recarga, sabe? Então, a gente falava muito isso, assim, de quanto o concorrente nosso, especificamente ali da recarga, não era necessariamente o cara trocar o chip e ir pra outra operadora. Tipo assim, eu concorro com o house, com o cigarro, com a, né? É isso. Porque a hora que ele chega ali no ponto de venda, o que sobrou, ele vai botar recarga ou ele vai... Exato, vai o dinheiro vai para outro lugar, exatamente. Exato, total. Bem, concordo, total. Boa. A segunda é entenda o modelo de negócio da empresa. Porque eu acho que isso também, para você entender, por mais que a gente seja marketing é negócio. Então, se você não entende como funciona, como é que as coisas operam, você tem menos subsídio para pensar novas estratégias e trazer sugestões de mudança. Então, acho que, principalmente ali, por exemplo, o Quick, né? Eu saí de uma venda de produto físico para um digital. Eu tinha que entender como é que aquilo funcionava, como é que as coisas se comunicavam para eu poder chegar ali na minha estratégia de marketing final. Em Privale é a mesma coisa, a gente não tem produto físico de alguma forma, eu vendo marcas. Então, como é que isso funciona?
Então, acho que você conseguir entender muito o modelo de negócio, como é que a empresa ganha dinheiro no fim do dia, faz diferença para conseguir tratar isso. Sabe que eu tava falando com uma marca, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo, porque eu não sei se eu posso, que a história não é minha. Mas, esses dias eu tava falando com uma marca, e daí aí a pessoa tava me contando mesmo que eles estavam com problema na fábrica, porque tinha muita gente querendo comprar produto e eles não tinham estoque. Nossa! E eles falaram Problema assim, olha, problema fantástico, mas eles estavam, tipo assim, eles viram lá, tinha uma lista de me avise quando esse produto voltar pro estoque, que era, tipo, gigante. Só que era, tipo assim, 2 de um produto X, 3 de um produto Y, e daí o pessoal tava meio se debatendo, não sabia o que fazer. Até que resolveram ir realmente pra fábrica, pra ver, né, tipo, como que era. E aí, realmente, o time de negócios conseguiu pensar assim, não, era camiseta no caso. Daí eles, não, vamos cortar, deixar todas as camisetas cortadas. A gente libera no site essa quantidade pra tudo, até vender todas as camisetas. Mas a gente só personaliza as camisetas depois da venda feita. Então, tipo, a gente só estampa ela e tal, depois que a venda estiver preta. Mas a gente já consegue deixar tudo cortado e saber mais ou menos para que lado vai. E com isso vai fazer dar certo. E é bem isso, né? Como às vezes a gente precisa realmente dar um zoom out, assim, zoom out, até ir para logística, ir para outras áreas para conseguir... Total. TI nem se fala, né? A gente tá falando ali de tecnologia, então entender como é que os dados estão estruturados. Isso, né? mergulhar no CRM. Exato, total. E aí, acho que vai pro terceiro ponto que entra, né? Comentei de TI, que são criar, né, boas relações com os stakeholders. Então, marketing é negócio, e negócio são várias áreas da empresa. Então, como é que a gente tem um bom relacionamento e entende o que o comercial tá trazendo, por que ele traz, né, muitas vezes aquele produto ou aquela marca, no caso. A área de TI, né, melhor amiga do marketing, tem que estar bem, gente, porque no fim do dia a gente depende muito deles. Acho que todas as áreas dependem, mas CRM é assim, eu tenho muita troca com o time lá. Você acaba precisando ter conhecimentos mais técnicos também, de dados, de estruturação, para as coisas rodarem e poder, né, se apoiar e muitas vezes dizer não sei, para esse time é muito importante, né? Sim. Então, acho que a questão dos stakeholders é muito forte. Quem tem amigos tem tudo. Exato. E por isso que vai pro meu quarto ponto, que é o valor do seu time. Porque ninguém faz nada sozinho. Ter bons profissionais, mantê-los e reter é um desafio, né? A gente tem muita oferta aí de mercado. Acho que principalmente eu senti esse ano o mercado assim, mais aquecido. Acho que teve uma ressaca ali pós-pandemia, principalmente em produtos digitais. Mas, cara, o time no final do dia é quem faz acontecer. Você não faz nada sozinho. Você precisa ter muita confiança com as pessoas que você... Acho que principalmente, assim, CRM, e-commerce... Cara, dá problema, as coisas às vezes vêm em cima da hora. Se você não pode confiar que o time vai pegar junto, é muito ruim, assim, porque... Não, a gente poderia fazer um outro podcast aqui só para falar de pessoas, né? Exato. Que é um assunto também que concordo contigo, super importante. Exato. E aí, por último, mas eu acho que talvez o mais importante, mas deixei para o final, entenda sobre dados. Então, estude, questione, pergunte, vá atrás. Eu acho que esse é o desafio do mercado de marketing em geral, porque eu acho que não importa mais a área, se é CRM, se é branding, no final do dia a gente precisa, de fato, ser um profissional data-driven. E eu acho que hoje ainda é uma carência do mercado. Acho que a nova geração aí vem mais forte nisso, que já vem imersa nesse universo todo. Mas eu acho que, para quem já está no mercado há um tempo, também não vou me expor à idade, porque o rostinho engana, a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Então, como a gente fomenta isso nos times e, de fato, seja um profissional data-driven para as decisões de companhia, de negócio, enfim, do que, obviamente, nunca esquecendo do lado humano, acho que por isso eu costumo muito falar de time, porque no final do dia é uma pessoa que está ali, mas como é que a gente casa isso de uma maneira, da melhor maneira possível, né? E assim, hoje se tu pegar as grandes empresas ou as empresas que estão prosperando, com certeza o que a gente consegue ver é que elas têm lá a questão de ser data-driven na missão, nos valores, né? Porque não tem como. E assim, acho que outro ponto que tu trouxe, né? A gente tem muita informação, tem muito dado, o que a gente faz com isso? Tipo, a gente, como profissional, acho muito importante a gente aprender a transformar esses dados em inteligência. É isso. Então, acho que essa ponte aí que é que é uma grande missão aí, né? Ok, tem os dados aqui, mas como é que eu leio, como é que eu tiro um insight, como é que eu consigo correlacionar, enfim, para realmente fazer diferença. É isso.
amei. Ai, eu também. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi muito legal. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da tua experiência profissional aqui com a gente. Aprendi bastante. Acho que vai ser super valioso aí para os nossos ouvintes também. Pessoal, fiquem ligados porque a gente vai ter outros episódios aí do nosso The Changemakers aqui, especial para o público do Brasil, da Latam, tá? E queria propor um brinde de agradecimento. Sim, com certeza. Obrigada, Muito gente. obrigada. E agora vamos ver se a gente curte um pouquinho o RD Summit aqui também. Tá muito legal, pessoal. Venham, quem puder, aproveitem. E é isso. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.